Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, Soraya Amaral, LAPC, representando a LAPC, com uma convidada super bacana, a Lorena Biá, que é psicóloga, abordagem centrada na pessoa. A Lorena é formada aqui pelo IESP, pós-graduada em saúde mental pela Universidade Dom Bosco. É psicóloga na clínica da Fundação Esperança também. Tudo bem, Lorena? Tudo bem, boa tarde a todos, a todes, a Seja bem-vinda ao todas. LAPcast. Obrigada, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Estamos aqui. Muito agradecidas, agradecidos e agradecidas pela sua presença, tá? Olha, vamos iniciar, gente, falando sobre autocuidado, né? Vamos falar hoje aqui no Labcast sobre a importância do autocuidado, da saúde mental e também falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? E a gente começa falando sobre o que é o autocuidado, Lorena? Como que o autocuidado impacta na saúde mental? Então, né, quando a gente fala de saúde mental, é justamente estar bem consigo, né, e com o Uhum, mundo, conseguir lidar com as adversidades da vida. E para isso a gente precisa zelar por nós, né? certo. Antes de tudo, nós somos a nossa casa, né? Então eu digo que numa casa a gente precisa arrumar, jogar a sujeira fora, reorganizar quando é necessário reorganizar. Então é por isso que o autocuidado influencia tanto, né? Justamente esse zelar pela nossa saúde por nós, porque antes do outro é a gente, né? Certo. Olha, você que está nos acompanhando, ainda não segue a LAPC no Instagram? Vou te dar o endereço, é @lapc.stm. Você pode ir lá, seguir, ficar por dentro de todas as novidades que a LAPC traz. E falando de autocuidado, Lorena, eu gostaria de fazer um ponto aqui, de trazer um ponto, porque às vezes a gente pensa em autocuidado como algo externo, né? Uhum. E vai muito mais além, né, desse algo externo, de cuidar da aparência, né, de ter aqueles Uhum. cuidados físicos. O autocuidado é também olhar para situações que nos distanciem desse cuidar do ser, né? Uhum. O autocuidado nada mais é do que estar de acordo interno consigo também e entender quais são os teus limites e o que te faz bem, né? A Uhum. gente não fala só da beleza, da maquiagem para as Sim, mulheres, ou do corte de cabelo para os homens, mas sim de saber o que te faz bem, o que te dá prazer no mundo, né? O que faz sentido para ti enquanto pessoa, enquanto existência. Então a gente tem que saber trilhar esse caminho para se descobrir, na verdade, né? Também a gente pode falar um pouquinho de autoconhecimento, de se conhecer, né? uma ferramenta muito boa, né, Sim. para trabalhar o autocuidado. E também muitas vezes assim, a gente pensa assim, falar de autocuidado, de saúde mental e as atividades que nós podemos fazer, né? Muito se fala sobre atividade física, mas tem pessoas que não gostam. Elas gostam de se cuidar de outras formas, através de práticas, por exemplo, como a arte, música, né? De várias outras formas. Na verdade, nós não somos uma receita de bolo, né? Legal. Não somos uma receita de bolo. O que cabe para um ser humano não cabe para o outro, né? Sim, Então a gente tem que aprender quais são os nossos desejos, nossas vontades, literalmente o que nos dá prazer, né? Muito se perguntar o que me dá prazer, porque o que me dá prazer não é a mesma coisa que te dá prazer. Às vezes sair para tomar uma água de coco, ver o pôr do sol, te dá muito mais prazer do que fazer uma atividade física, ou ler um livro, ou ouvir uma uhum, música, né? Então quando a gente fala desse autocuidado, realmente vai muito para essa questão de você precisa se alimentar, dormir. É importante também. Mas é importante a gente saber o que pra gente faz sentido enquanto existência, né? Enquanto experiência existencial. Por isso, o autoconhecimento acaba sendo uma ferramenta imprescindível Sim, para fazer essa associação entre o autocuidado e a saúde mental, né? exatamente. Legal. E tanto, quando a gente traz aqui o tema Setembro Amarelo, a gente coloca também nesse lugar de desafios, né? É, todas aquelas crenças formadas. Eu tenho 43 anos, eu digo que desde a minha infância, né, a gente começa a falar, eu ouvi falar que psicólogo era tipo para pessoa, para doida, né, essas coisas. Uhum. Então, eu acho que esse também pode ser um dos desafios da saúde mental, né? Quais são os maiores desafios que a gente tem assim para entender, compreender e melhorar a saúde mental? Quando a gente fala de saúde mental, os desafios são tanto sociais, quanto econômicos, quanto políticos, né? Porque
pelo estigma que você acabou de falar, né, muitas pessoas não procuram ajuda. Mas além desse estigma, também tem muita falta de desinformação, né? As pessoas, a informação precisa ser passada. A importância do Setembro Amarelo está aí para isso, né? Assim como o adoecimento físico, que tem muitas campanhas, né? O adoecimento psicológico também precisa ser visto, né? Esse estigma em cima, inclusive, do suicídio, é muito dificultoso para quem está pensando, ou para quem está precisando de ajuda, ou para quem está tendo pensamentos, né, autodestrutivos, né? Está nesse processo. Porque aí como é que você vai pedir ajuda se você tem medo de ser julgado pela sua família, pelos amigos, ou pelo seu meio, né? E aí eu acho que desse caso também outra questão é as políticas públicas, né? Que bom que a gente está evoluindo, né? Aqui nós temos os CAPs, o CRAS, tem o CVV, mas ainda falta muito investimento em política, né, pública. E acesso à população, né? A população precisa ter acesso a esses cuidados de saúde. A gente faz uma psicologia clínica, mas a gente tem que falar também da clínica ampliada, né? Levar essa clínica para os lugares, para as comunidades mais distantes, justamente porque é onde falta. Às vezes é onde mais precisa de ajuda, né? E a gente tem que estar preparado para sair desse mundinho de quatro paredes ali na clínica. Eu acho que um outro desafio também vem na questão dos homens, que muitas vezes eles são. As pessoas acabam taxando muito, o homem precisa ser forte, né? E nos dão esse lugar de choro, tipo, a mulher pode chorar, a mulher pode ser sensível, se expressar, verbalizar, né? Suas emoções, enquanto que o homem, ele acaba tendo a saúde mental um pouco mais, digamos, prejudicada, não sei se seria essa a palavra, né, bem colocada nesse momento, mas eu digo que eles acabam tendo uma barreira muito maior para procurar ajuda, porque se cria esses estigmas do tipo, você é homem, você não pode chorar, você não pode sentir, você tem que mostrar que você é forte. Aí se usa aquela, eu digo que é uma armadura, né? Uma capa ali, talvez uma máscara, não sei, de fortaleza. Só que, na verdade, também existe um ser humano sensível e frágil, né? Também acaba sendo um grande desafio para se cuidar da saúde mental, né? Eu acho que em todos os gêneros e classes econômicas e sociais tem suas dificuldades, né? Também Sim. quando a gente fala da famosa mulher guerreira, como ela é uma mulher guerreira. Sim. E às vezes a pessoa ali está precisando de ajuda e não sabe pedir justamente porque as pessoas já veem ela como aquele símbolo de força. Não que pedir ajuda não seja ter força, na verdade, porque às vezes o que a gente mais precisa é ter força para pedir ajuda, né? Então, sim, tem muitos estigmas em cima dos homens, mas não só dos homens, né? Cada perfil de pessoas tem suas dificuldades, né? Sim. Então, está muito ligado, né? Os LGBTs hoje em dia sofrem muito ainda, né? Então, tem muito preconceito, racismo. Então, cada classe social lida com suas dificuldades. Então, inclusive, há muitos estigmas para serem quebrados, né? Eu acabei citando os homens exatamente por conta do simpósio que nós estivemos presentes, onde o rapaz do SAMU, ele informou que a maioria dos suicídios, muitas vezes, são cometidos por homens. Os homens, eles tendem a conseguir se suicidar na primeira tentativa, né? E as mulheres têm mais tentativas. O homem normalmente... Mais execução. O homem consegue executar logo de cara, né? Normalmente. Justamente pelo que lá no simpósio foi falado, né? Às vezes a força, às vezes o método, né? As mulheres costumam ter mais tentativas, mas os homens conseguem executá-las, né? Isso mesmo. Olha, gostaria de saber também sobre fatores de proteção e prevenção. Compartilha com a gente, Lorena. Todos os fatores de prevenção são literalmente coisas que podem te fazer bem, né? Mas é muito importante ter laços de apoio, né? Ter uma rede de apoio eficiente, ter amigos, família que consigam ali ser essa rede de apoio, né? E também como apoiar, né? O como apoiar é uma coisa que realmente precisa ser muito revista. Porque às vezes, eu sempre falo que o acolhimento é o melhor método, porque se você não sabe o que falar, acolha. E às vezes a gente realmente não sabe o que falar. Né? Só escutar. Só ouvir escutar. E essa rede de apoio, às vezes, também acaba prejudicando porque vai no julgamento, né? Você não deveria estar assim, você tem uma bela vida. E tudo isso, às vezes, só traz culpabilização para aquela pessoa que já não está bem.
Então, outras questões também é ter acesso a serviços de saúde, né? E essas saúdes públicas, coletivas, né? Voltando a falar do Setembro Amarelo, é muito bom justamente por causa disso. A gente consegue levar para mais longe, para mais comunidades, né? Essa campanha de onde que procurar ajuda, onde que você pode ir se você estiver mal, se você precisar de ajuda e não tiver esse apoio na família e nos amigos, né? E aqui o Lapcast, ele pode chegar, também tem um alcance muito bom, né? Quem está aí pelo Spotify pode nos acompanhar também. Se você tem um canal, se você gosta de assistir vídeos pelo YouTube, também você pode nos acompanhar. E é uma honra para a gente saber que você está aí do outro lado, colhendo um pouquinho dessas sementinhas que nós estamos plantando através do Lapcast. Lorena, o que uma pessoa, quando precisa de ajuda, mas não sabe como pedir, às vezes por medo, como você falou, julgamento, a pessoa tem um receio ali de se manifestar para o outro, de se abrir para o outro, né? O que ela pode fazer, né? Sei lá, ela está com medo de retaliação das pessoas. Como que ela pode pedir ajuda? Nesse caso, quando ela está com muito medo de retaliação, que eu já vi casos de que realmente não tem onde pedir, assim, nem na comunidade, nem na igreja, nem com os amigos, nem com a família, né? Que muitas famílias, infelizmente, ainda não acreditam, né? Na dificuldade de lidar com a saúde mental, né? Aquela questão de mimimi, depressão é mimimi, Sim. crise de ansiedade é mimimi. Eu acho que nesses casos o melhor que você pode fazer é procurar um profissional especializado. E aí onde que procura esses profissionais, né? Nas UBS, no hospital, na UPA se for o caso, nos CAPs, liga para o CVV, que o número é 188, né? Temos a nossa clínica escola. Sim, temos aqui a nossa clínica escola, né? Que tem os plantões psicológicos. E eu acho assim, qualquer lugar que possa, até para o SAMU, pode ser ligado para dizer, olha, eu estou em crise, eu preciso de ajuda. Qualquer lugar que aquela pessoa consiga ir para se manter, para não se autodestruir, né? Enquanto tem vida, tem jeito. É isso aí. Olha, quais atividades que você sugere para melhorar o autocuidado, melhorar a saúde mental? Já falamos um pouquinho sobre as atividades, né? Falamos aqui sobre atividade física, né? Mas como disse a Lorena, não temos receita de bolo, né? O que você sugere para... E é basicamente a mesma resposta. Não tem uma receita, não tem como eu chegar em ti, Soraya, você precisa fazer isso bem aqui que vai funcionar, né? Aí você precisa descobrir o que vai funcionar contigo, porque o que funciona comigo não vai funcionar contigo necessariamente, né? Exatamente. Mas eu acho que o ato de falar, de pedir ajuda, já é um grande passo. E outra questão que é importante falar é sobre acolher seus sentimentos, sabe? Sim. A gente nem sempre vai estar bem, isso é um fato. A gente nem sempre vai estar feliz, nem sempre as situações vão ser confortáveis. E a gente precisa dar espaço para esses sentimentos que também são hostis, que também são desconfortáveis. A gente precisa entender que vai ter momentos que a gente não vai estar legal. E acolher esses sentimentos é a melhor forma de digerir esses sentimentos, de lidar com eles, de aprender a lidar com eles. E eu acho que é muito que falta hoje em dia, né? A gente quer um remédio para curar, que me dá uma solução. Um remédio passador, né? Me dá uma solução. Mas às vezes, em algumas situações, você precisa lidar com aquela dor. Você precisa acolher aquela dor, aquele sentimento, né? E desmistificar essa procura, tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo, né, Lorena? Porque muitas vezes a pessoa diz, não vou tomar remédio, porque remédio para dor, mas às vezes aquele medicamento vai regular o neurotransmissor que aquela pessoa precisa para poder ela lidar com as questões, né, pessoais ali, para poder ela conseguir desenvolver, conseguir ir à terapia, e nesse acompanhamento ela consegue seguir, né, num novo momento, num novo processo ali da vida dela, né? Sim, é muito importante desmitificar muitas coisas ainda sobre a saúde mental, né? Eu digo que a gente dá passos longos e lentos ao mesmo tempo, porque hora ou outra a gente dá um passo longo, dá 3 retrocessos, principalmente por conta de políticas, né? E teve muito desserviço nos últimos anos sobre a questão da saúde mental, né? E isso é triste, porque parece que a gente avança e depois retrocede, né? Mas eu acho que no final a gente consegue sim. Tem jeito, né? A gente consegue se unir e levar uma adiante, solução, né? Para alguém. E assim, vivemos dia a dia, às vezes um cotidiano muito corrido, cheio de obrigações, exigências, né?
E tem muita gente que relata, por exemplo, crises altas de estresse, burnout, né? Ansiedade. Como evitar esse adoecimento? De que forma? Tem gente que gosta de escrever, né? Que não gosta de falar, mas prefere escrever. O que você sugere para as pessoas minimizarem as chances de adoecer, né? Mentalmente? Primeiro, reconhecer seus limites. Uhum. Sabe? Até enquanto profissional, a gente sempre fala, assim, né? Enquanto profissional psicólogo, a gente tem que saber o nosso limite. Né? Saber as coisas que nos atravessam e que não nos atravessam. E reconhecer os teus limites é justamente para tu não ir além do que tu consegue doar. Às vezes tu tem essa questão, eu preciso fazer isso no trabalho, eu preciso ajudar tal pessoa, eu preciso. E aí no final, se você entrar adoecimento, quem é que vai te ajudar? Sabe? Como é que você está se ajudando? É uma pergunta muito importante. Você está fazendo tudo que é necessário para ajudar o outro ou para trabalhar, mas como é que você está se ajudando? Como é que você está se cuidando? E quando você não conseguir mais lidar com isso, você adoecer, quem é que vai fazer tudo isso? Né? Olha só. Então é importante a gente saber os nossos limites, né? Enquanto pessoa, enquanto também nos empregos, né? Infelizmente a gente está vivendo numa sociedade muito acelerada. Então, acho que hoje em dia é muito importante a gente parar, assim, a gente mesmo por nós, né? Porque antes de colocar o oxigênio no outro, a gente põe na gente. Já dizia a comissária de voo no avião, tá, gente? Primeiro em você, depois no outro. E se perguntar, assim, será que eu tô me dando um tempinho? Será que eu tô conseguindo pensar comigo mesmo, estar comigo mesmo? Será que eu tô me cuidando? Aí volta para outro cuidado. Será que eu tô pegando um momento para mim de lazer? De colocar esses sentimentos gostos para fora. Um momento nem que seja para tomar um café, sabe? Parar, assim, porque às vezes até o teu corpo para. Né? Teu corpo para, teu corpo pede para parar. Né? E a gente tem que saber ouvir. Exatamente. A plateia aqui, a nossa produção, tem alguma pergunta para a Lorena? Não? Olha, hoje a produção não tem pergunta, Lorena, então nós vamos continuar, né? O Setembro Amarelo, ele iniciou no ano de 2015, né? Que foi um mês dedicado do dia 1º ao dia 30 de prevenção ao suicídio, né? Já falamos sobre isso aqui. E o objetivo foi conscientizar as pessoas, desculpa, gente, sobre o suicídio. Me diga o seguinte, como identificar, tipo, eu estou na correria ali no dia a dia, como identifico, né, que algo não vai bem em relação à minha saúde mental? Tem muitas formas, tem muitos sinais, tanto que o corpo apresenta, quanto né, interno. Né? Sentir que as coisas não te dão mais prazer, sentir que tu não está conseguindo ter uma rotina saudável, que não está conseguindo ter uma qualidade de sono, não está conseguindo se alimentar corretamente, sentir que antigas atividades que você gostava de fazer não está mais gostando, essa sensação de angústia, de desamparo, de desespero, sabe? Aquela sensação de desesperança, assim, não tenho, isso não faz mais sentido para mim, me dá mais esperança. Então, tem muitas formas que o teu corpo também começa a mostrar. Você sabe que quando eu atravessei um processo assim um pouco difícil para mim, que eu percebi que a minha saúde mental não estava legal, foi um momento em que eu dormia a noite inteira, mas eu acordava cansada. Parece assim que eu tinha trabalhado, sabe, tipo ressaca. Então assim que eu acordava, eu falava, gente, que é isso? Não tá legal isso aqui. Aí eu comecei a buscar ajuda, né? E a gente regula mesmo, né? Sim. É muito importante, por isso que é bom saber conhecer o nosso corpo, conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Muitas pessoas que começam a ficar mal, elas se isolam, né? E é muito importante também saber esses sinais para poder identificar, né? Caso alguém perto da gente esteja precisando. Então, é muito importante a gente saber essa questão de isolamento social, essa questão de não querer mais fazer as atividades que fazia, e aí essa questão de não conseguir mais manter uma rotina, principalmente a rotina que a pessoa mantinha antigamente, né? A gente pode falar também da autolesão, né? Que é o ato de fazer algo contra si mesmo, né? Sim. Normalmente as pessoas falam muito de automutilação, né? Que é o mais conhecido, mas a autolesão é literalmente qualquer coisa que possa prejudicar, causar um dano ao seu corpo, né? E aí nisso a gente vê muitas pessoas, inclusive, por estresse, eu vou tomar um relaxante muscular para dormir, mesmo não estando sentindo dor, sabe? E aí tu já vai vendo ali um pequeno sinais de que talvez a pessoa já esteja um pouco sobrecarregada, né? Aí também a alteração de humor,
essa questão da autolesão também pode vir através de... Eu já vi questões de pessoas que se coçam, arrancam os cabelos, né? Que também eu acho que tem a ver um pouco com a ansiedade ali, né? É. Que aí começa a ter algumas Sim, reações sim. alérgicas no corpo Sim, inteiro, também. né? São sinais, tudo isso são sinais, né? Sinais de pessoas que começam a se machucar, ao redor das unhas. Então, são coisas que a gente consegue até notar no outro, né? Porque às vezes a pessoa não fala. A gente que é psicólogo já tem mais ou menos uma noção de falas que podem vir acompanhadas disso, né? Ah, eu tô cansada da vida. Ah, eu queria dormir por 5 horas seguidas e não acordar. A gente consegue já, mas o senso geral às vezes não consegue perceber isso, né? Então é muito importante a gente ter essa noção também de essa questão das autolesões. É muito fácil de identificar quando alguém se mutila, quando alguém se machuca, quando alguém está mordendo os lábios com muita constância, ou roendo as unhas ao ponto de sangrar, ou arrancando os próprios cabelos, ou se arranhando, né? Ou tomando medicamentos além da conta, que às vezes acontece também. Todas essas questões podem ser observadas, né? Certinho. Muito obrigada, Lorena Biá, pela sua participação aqui no Lapcast, nosso 6º episódio do Lapcast, hoje falando especificamente de autocuidado, saúde e a importância do Setembro Amarelo. Deixa teu contato, deixa teu Instagram para todo mundo, o pessoal que está assistindo. Meu Instagram, opa, é Lorena Bia, né, sem o acento. E para finalizar, né, vou dar aquele recadinho Então, por favor. do filme da Dory, continue a nadar. Continue a nadar até você achar a sua porta. Só a gente pode abrir a nossa porta. Mas também não esqueça que você não precisa nadar sozinho. Você pode pedir ajuda, você pode nadar acompanhado. E para as pessoas que estão vendo alguém nesse processo ou que precisam de um conselhinho, eu vi uma frase uma vez que dizia assim: você não precisa amar uma pessoa para tratar ela com cuidado. E é verdade, a gente é ser humano, então a gente não precisa amar aquela pessoa para ser ser humano, para ter empatia. Então eu acho que é isso. É isso, gente. Obrigada, Lorena. Obrigada a vocês. Então fica aqui mais um Lapcast. Para bom entendedor, o Lapcast basta. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.